Primeiro, quero agradecer a presença dele aí num momento tão complicado que a gente sabe que é para a área de saúde, né? Tudo que nós estamos vivendo aí no nosso país e no mundo. Então, queria te agradecer, Luiz, você está disponível. Queria que você se apresentasse, tá? Eu vou me apresentar rapidamente, tem algumas pessoas que estão participando que não me conhecem. Bom, meu nome é Renata, eu sou hoje proprietária da empresa Servida Consultoria. Eu trabalhei 20 anos, quase 23 anos em empresas privadas, né? Cheguei a alguns postos de direção e tive a oportunidade de trabalhar com o Lean em uma dessas empresas, de implantar em toda a América do Sul, e acabou virando uma paixão aí. E aí a minha empresa hoje, basicamente, 90% do que a gente faz é voltada para o Lean. E tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz, aí dando continuidade ao que o André falou. Está fazendo um trabalho excepcional lá na Santa Casa, né? Eu que fico de perto lá, muitas vezes sei o quanto não é fácil, sobretudo porque é um hospital, né, que depende do apoio público. E aí eu agora vou deixar ele se apresentar e depois a gente vai fazer esse bate-papo, ok? Luiz, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Saldanha, eu estou como diretor-geral da Santa Casa de Resende. Entrei em 2017 com a missão de recuperar a Santa Casa. Era uma instituição, e ainda é uma instituição que passa por ter um desafio muito grande. Quando a gente chegou aqui, a instituição estava com as indicações, todas as informações, indicadores para fechar. Há poucas semanas atrás, a gente recebeu aqui um tomógrafo de 32 canais, que é um dos maiores da região, e um raio-x novo, né? E uma pessoa que começou comigo aqui, hoje em dia não está mais trabalhando junto, ele mandou uma mensagem que eu achei muito bacana. Cara, a gente pegou a instituição que estava insolvente, quando a gente olhou todos os números, estava complicadíssimo. Você tem os parabéns porque foi persistente, aí, resiliente, confiou, enfim. Mas esse processo é um processo que requer muita confiança, você não pode desanimar, resiliência, principalmente. É uma instituição quase bicentenária, né? Vai fazer agora, nesse mês, 185 anos. Já passou por muita coisa nesses anos de vida dessa instituição. É uma instituição filantrópica privada que presta serviço para o público no SUS, né? Através de um convênio com a Prefeitura Municipal. Muito desse mérito tem também de uma boa articulação junto com a Prefeitura e do prefeito ser uma pessoa que honra o que faz, porque os contratos estão lá e eles estão pagando. Então, a instituição, muito do que tinha problema aqui também era esses processos de pagamento dos serviços que eram prestados. Mas a instituição quando eu cheguei aqui, tem muitas pessoas que têm muitos anos de casa, sempre viveram com muita dificuldade dentro desse cenário caótico que é a saúde no prestação de serviço público, né? Com muita dificuldade, os recursos bem escassos. Existe o pagamento atrelado à tabela SUS, é um recurso uma tabela muito baixa. Agora, atualmente, já tem 19 anos que ela não tem reajuste, então a gente tem uma dificuldade financeira na instituição histórica, né? E dentro do que eu vinha estudando, do que eu vinha trabalhando para melhorar, eu tinha acabado de fazer um curso de gerenciamento de projetos pela FGV. E aí, chegando aqui em 2017, passei um ano difícil, tentando ajustar a casa, e em 2018 apareceu a Renata. Renata chegou aqui com a proposta do Lean. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas do Lean, não tinha me aprofundado, e, sinceramente, em 2017 para 2018 ainda estava bem aprofundando assim nos números, nas informações, era muita coisa, muita demanda e muita demanda nova.
O principal cuidado nosso é com o paciente, com as pessoas com que iam ser cuidadas. Então, a gente, muitas vezes, até os números, a gente, lógico que tinha que cuidar dos números, mas os pacientes eram os principais. Então, e ajustando a casa aos poucos. Né? A gente vai fazer 4 anos que eu estou aqui no final do ano. Então, o Lean foi para a gente aqui um diferencial grande no desenvolver dos processos, dos serviços aqui. A gente fez um serviço, a gente tinha estipulado recepção, faturamento e farmácia, né? Almoxerifado. Uhum. Então, esse processo acabou a gente iniciando pelo faturamento. Isso. Do faturamento, a gente conseguiu começar uma organização dentro do faturamento que nos proporcionou definições de prioridades, né, para que a gente resolvesse os casos com prioridade no faturamento. Essa organização dos processos nos mostrou que outros setores que estavam interligados ao faturamento, né, porque muitos setores do hospital estavam ligados ao faturamento, eles tinham problemas, né, Renata? Isso, exatamente. E aí... Me ajuda aí, vai lembrando aí que não, coisas... tudo bem. A gente começou, então, pelo faturamento, né? Que você me passou essas 3 missões, né, eu lembro, né? E o faturamento foi o primeiro escolhido, até mesmo pela quantidade de papéis lá que gerava, né? Que era muito grande e as pessoas acabavam se perdendo naquilo tudo. E aí a gente iniciou pelo faturamento, o trabalho inicial que foi feito realmente foi identificar os processos, entender, né, o que acontecia ali, por que acontecia, e fazer um trabalho realmente da base lá, que a gente chama da base da casa da Toyota, que é o 5S, né? Organizar, colocar as coisas mais próximo das pessoas, colocar as pessoas no lugar certo. Então, foi uma equipe que ajudou bastante também, né? Bem motivada, aí, com a vontade de fazer mudar. Então, ali a gente teve um resultado bem positivo. E aí, identificamos, né, quando a gente lançou aí o gerenciamento visual lá da performance, que a gente tinha um problema que atrapalhava muito eles, eram as informações que vinham provenientes da recepção, lá do SUS. E aí surgiu então vamos começar a trabalhar junto com a recepção. E aí a gente começou junto com a recepção esse trabalho que foi feito. Aí o Luiz pode falar mais um pouquinho lá. Depois a gente vai falar das dificuldades também, que não dá para não falar, né? Não, todo trabalho tem as suas pedras aí para serem tiradas do caminho, né? E eu lembro que ali no faturamento a gente implantou a gestão visual também, que ajuda bastante a observar os números e como é que eles estavam. Essa questão dos papéis é interessante, né? Hoje em dia, essa semana eu estava conversando aqui com o pessoal de TI para gente e conversando com o próprio município lá, com o Ricardo, com o pessoal que está desenvolvendo um trabalho lá no TI da prefeitura, para que a gente pudesse ter uma informatização desses documentos, porque são informações de auditoria, mas que a gente fica gerando papel, né? A gente tem que pensar na sustentabilidade e na troca de informações de uma forma com que a gente não gere papel. Mas, infelizmente, ainda não é possível isso, né? Daqui saem volumes de papel gigantescos. E, enfim, quando você vê ali que são todas as internações que, quando a gente entrou, eram de cirurgia, eram feitas no máximo 100 cirurgias. Hoje a gente faz quase 300 cirurgias mês. Um volume de internação gigantesco também, que ampliou também mais leitos, ampliou o hospital. Então, tem uma demanda gigante de papel. E isso daí é uma coisa que é importante, que a gente não... que tirar isso da nossa vida lá para poder organizar melhor o serviço. E dentro do faturamento, a gente conseguiu identificar a recepção como um dos problemas, porque eles precisavam fechar o faturamento do mês
e a gente via dentro do sistema um número de internação, um número de cirurgias que não estavam sendo condizentes com o número de papel lá, o número de informações que eles estavam no faturamento. Então, descemos para a recepção. Na recepção, a gente mostrou para eles que todo aquele papel que eles estavam produzindo é dinheiro, né, para o hospital. Enfim, e aí na recepção a gente se deparou também com um número de pessoas bem grande, né, com um número de pessoas que têm diversas funções dentro de uma área que era complicada. Quando a gente chegou em 2017, era em formato de... Tinha até um desenho de U, né, faziam U, então as pessoas ficavam perdidas, elas entravam no balcão de um lado e o serviço era de outro, e a gente conseguiu também mudar o formato do balcão, quebramos toda a recepção, fizemos uma recepção, vamos dizer assim, em T, né, uma coisa que a pessoa, todo mundo chega nesse balcão, já chega no balcão, implantamos a senha, né, para organizar, conseguimos desenvolver uma senha eletrônica em que o médico chama dentro do desenvolver, né, colocamos lá a senha, um painel eletrônico que pudesse organizar melhor o chamado desses pacientes. Isso foi interessante, que eram coisas tão pequenas, mas que dão um diferencial tão grande para a gente. Você coloca mais eficiência no tempo de espera, reduz o desperdício de tempo do pessoal. Então, as pessoas... uma das coisas mais angustiantes para o paciente é ele ficar aguardando. E sem informação. Isso também é uma coisa que dentro do Lean a gente conseguiu implementar, né, Renata? A gente viu que tinha que ter uma ouvidoria volante em que as pessoas tinham que ir recebendo a informação, o ouvidor não ficava só na sala dele esperando, ele tem que ir até o paciente para saber o que está acontecendo, se ele está bem, ou até uma informação, o médico já vai chamar, alguma coisa assim. Isso acalma as pessoas entendem que todo o serviço está sendo executado. E aí as pessoas... Isso muda muito a rotina do hospital. É uma coisa interessante, Luiz, que você comentou aí, que eu queria reforçar. O primeiro acompanhamento que eu fiz lá na recepção do SUS, o pessoal passava 50% do tempo, o Valdinei está até aqui, depois eu vou fazer um comentário que ele fez, o pessoal passava 50% do tempo dando informação ao invés de estar atendendo o paciente. Só ficava dando informação, não fazia, né, lá no CIGEC o que precisava ser feito. Então, 50% do tempo que o pessoal ficava perdido. E aí ele atendia mais ou menos 60 pessoas, uma pessoa lá, e conseguiu, depois com as mudanças, eu fiz um acompanhamento, passar para 120 pessoas, quer dizer, dobrou uma pessoa, só com a questão de colocar a senha, de ter alguém dando informação. Então, isso foi super positivo também. E o próprio ambiente de trabalho, acho que para eles ficou mais organizado. O Valdinei fez um comentário aqui, o Valdinei ajudou bastante lá na recepção do SUS, e aí a Rosaura também está aí, vai lembrar disso, que até o livro preto foi tirado também, que ajudou bastante. É verdade, foi uma vitória. Foi marcante. Ele gostou de frisar. Então, são partes de processo assim que a gente começa a questionar e diz, pô, mas por que tem isso? Né? E será que a gente pode realmente fazer diferente? E nada melhor do que eles para questionar, né? Que eles vivem o dia a dia, estão ali, sabem das dificuldades. Isso é um diferencial muito grande que eu percebi também, isso é até uma maneira minha de trabalhar também, eu acho que eu vejo isso, que você tem que envolver o profissional da área, ali, do setor que está desenvolvendo. Não adianta você chamar um arquiteto e perguntar para ele, constrói e faz isso aqui. É sempre bom você saber quem está trabalhando no setor ou desenvolver aquilo ali para poder a gente entender como eles podem, o que ele sofre ali, o que ele está vivenciando, né, do espaço. Isso é muito interessante. Aí, essa história do livro preto é bem interessante. O Valdinei, hoje, ele é supervisor agora. Ele botou aqui, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi um trabalho bem bacana. A gente chegou a expandir, né, até o trabalho para um treinamento. Isso. A gente fez no sábado aqui um treinamento de como se comportar com os pacientes, né? A gente tem muito paciente idoso, tem muito paciente que muitas vezes vem nervoso, com trauma de algum momento que ele foi
mal atendido, e aí a gente consegue quebrar todo essa animosidade, com um bom atendimento, com um atendimento mais rápido. Isso eu acho que foi muito bacana para a gente aqui, que engrandeceu muito o nosso trabalho.